Amém. Amado e querido Deus, nós pedimos, pelas misericórdias de Cristo, que o Senhor possa falar aos nossos corações e aos nossos entendimentos, e possa verdadeiramente nos levar ao Senhor a ter uma visão conforme a visão de Deus. Dá-nos uma visão de fé. Diante de tudo, diante de todos, dá-nos uma visão de fé. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro aos Hebreus. Livro aos Hebreus, capítulo de número 11. E nós vamos estar lendo a segunda parte do versículo de número 27, que justamente fala sobre Moisés, que diz o versículo 27, pela fé, ele, a saber, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Como quem vê aquele que é invisível. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. Amém, Jesus. Esse é um texto de Hebreus, capítulo de número 11, que nos fala desses notáveis, onde a Bíblia mesmo relata dizendo, homens dos quais o mundo não foi digno. Esses grandes homens e mulheres de Deus, todos eles foram homens que enxergaram esperança aonde não havia esperança, enxergaram soluções aonde não havia soluções, enxergaram saídas aonde não existiam saídas. Estes homens tiveram o que eu poderia dizer, homens e mulheres que tiveram uma verdadeira visão de fé. Uma verdadeira visão de fé. Não apenas eram homens que eram notáveis pela sua maneira de ser. Nós normalmente falamos, não, são pessoas comuns, usadas por Deus. Mas aqui, o texto diz que eles eram pessoas das quais o mundo não era digno. Então, eles tinham uma maneira de ser diferente, diferenciada. E o que fez com que eles fossem assim, a sua fé. Essa mesma fé que nos é dada para que nós, igualmente, vivamos um testemunho digno daqueles que nos antecederam e digno do Senhor nosso Deus, para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Que nós possamos realmente ter uma vida de fé com uma verdadeira visão de fé, como esta visão que é dita que Moisés não ficou amedrontado. Hoje, em nossos dias, quantas coisas amedrontam as pessoas, quantas coisas
inquietam as pessoas, quantos motivos que causam temores, quantos motivos que causam até mesmo horrores na nossa sociedade. Vemos, e recém estávamos orando aqui, orando pelo que está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo entre Israel e Palestina, vendo e orando pelo que está acontecendo na Ásia e na Europa, com a guerra que entre Rússia e Ucrânia, que parece que ninguém mais fala sobre isto. E eles estão lá sofrendo verdadeiros horrores. E mais próximo a nós, o que está acontecendo neste absurdo, porque toda guerra é absurda, mas isso que está acontecendo é um absurdo completo. É uma coisa que eu classificaria como uma insanidade. Esse desrespeito a uma soberania, a soberania da Guiana, esse desrespeito ao dizer que irá anexar e coisas como essa, e desrespeito até mesmo à nossa nação, porque estamos fronteiriços com ambas as nações. Dizer isso não tem nada a ver conosco é uma inverdade, isso tem a ver conosco. E nós temos que orar, sentindo o peso que está acontecendo para toda esta gente. Isto é o mundo no qual vivemos. Mas Moisés, diz a Bíblia, ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, como quem vê a Deus que é não visível, que Deus só pode ser de fato visto por olhos de fé, Deus só pode ser contemplado por uma visão de fé. Esse mesmo Moisés, que a Bíblia aqui diz que permaneceu firme, e o que lhe deu a firmeza era exatamente a sua fé, mas não qualquer tipo de firmeza, uma firmeza onde ele não temia a cólera, não temia a ira dos poderosos, dos poderes deste mundo tenebroso. Moisés permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Este mesmo Moisés pediu: Senhor, permita-me ver a tua face. Esse foi o pedido de Moisés. Quantas pessoas pedem a Deus coisas? Pedem a Deus uma cura, nada contra pedir a Deus uma cura. Ou pedem a Deus certa prosperidade, e alguns pedem grande prosperidade, pedem sucesso, êxito, pedem coisas não somente materiais, mas coisas muito importantes, como a libertação de alguém que amam, ou pedem a cura de alguém que amam, a salvação de alguma pessoa. São coisas, todas elas, muito dignas de serem pedidas, mas Moisés faz esse pedido diferente. Moisés diz:
permita-me ver a tua face. Ver a tua face, Senhor. E o que Deus concede a Moisés é distinto e até mesmo eu diria, é algo tão diferente do que Moisés pediu a Deus. Porque Moisés pede para que ele veja a face de Deus. Deus disse: ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo. E então o Senhor diz: farei passar diante de ti toda a minha bondade. Toda a minha bondade. E você me verá pelas minhas costas. Eu sempre digo que isso significa dizer que Deus ia à frente de Moisés. Deus ia à frente de Moisés. Deus não estava dando de forma nenhuma, num sentido que nós até utilizamos, as costas a Moisés. Deus disse: eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. E em toda esta bondade que Deus fez passar diante de Moisés, e passa pela vida, pela pessoa de Moisés, toda a bondade de Deus, Deus coloca à frente de Moisés. Deus vai à frente do seu servo, e o seu servo permanece firme, porque ele vê que Deus está à sua frente. Ele encara que o Senhor está à sua frente. Ele segue ao Senhor. Ele não vai para onde o desejo dele quer ir. Ele segue ao Senhor. Para onde o Senhor for, para ali Moisés irá, porque Moisés está contemplando as costas de Deus. Deus está à sua frente. Marque bem isso. Deus está à sua frente. Mas Deus deu algo a mais, justamente porque Deus estava à sua frente. Entre Moisés e todos, entre Moisés e tudo, estava Deus. Ele contemplava as costas de Deus. E eu direi a você, uma consequência de nós contemplarmos as costas de Deus, a glória de Deus, quando nós contemplamos que o Senhor vai à nossa frente. E irei, é uma promessa, irei à tua frente. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E os seus discípulos viram a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E os seus discípulos o seguiram, crendo nele. E viram a sua bondade. Diz a palavra: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O que acontece na minha vida, na tua vida, o que aconteceu em Moisés, a resposta de Deus, quando Moisés via as costas de Deus, quando toda a bondade do Senhor passou à frente de Moisés. Moisés viu a bondade do Senhor. Isso se refletia em ver as costas de Deus. Deus ia à frente de Moisés. Eu estou à tua frente. O que Moisés não sabia é que a resposta de Deus ao seu pedido: mostra-me a tua face, que foi
Farei passar diante de ti toda a minha bondade, e tu verás as minhas costas. Trouxe como consequência que, em vez de Moisés ver a face de Deus, os homens vissem Deus na face de Moisés. Quando nós permanecemos firmes, como aquele que vê, ou como quem vê, melhor dizendo, aquele que é invisível. Quando a bondade de Deus passa à nossa frente, quando vemos as costas do Senhor, a presença do Senhor está entre nós e todos. De modo que quem olhar para nós, verá em nós Deus, verá no nosso rosto a glória de Deus. Foi o que aconteceu com Moisés. As pessoas viam em Moisés a glória de Deus. E, meus irmãos, nós precisamos, lembre-se daquilo que estivemos falando aqui, agora vemos como espelho, obscuramente, nós vemos refletida a pessoa. Nós precisamos refletir. Deus tem que ser visto em nós. Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo de número 12, Jesus Cristo disse no versículo 45, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Por quê? Porque Jesus estava dizendo no versículo 44, e Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, assim como crê em mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita não recebe as minhas palavras, e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Temos crido nele. Eu estou falando de uma vida de fé, eu estou falando de uma visão de fé, eu estou falando de ver aquele que é invisível. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Vemos aquele que é invisível quando cremos em Cristo. Quando cremos no Senhor. Quando nós temos essa visão de fé, e a visão de fé em Jesus Cristo, nós vemos aquele que é invisível. E quando nós vemos aquele que é invisível, nós temos a firmeza e não nos abalaremos, não temeremos. Por quê? Por causa deste amor com o qual somos amados, que nada poderá nos separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, por causa deste mesmo amor, que é o perfeito amor, que lança fora todo o medo. Por isso permanecemos firmes, porque todo o medo é lançado fora. Os próprios discípulos de Jesus, entre eles, citarei Filipe. Certa feita, Filipe disse ao Senhor, em João capítulo de número 14 e versículo de número 8, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Lembre-se que Jesus havia dito antes: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. E Filipe agora fala isto, porque queremos ver com os olhos mortais uma coisa que só pode ser vista com olhos espirituais, com uma visão de fé. Hoje a igreja está, infelizmente, vinculando muito a fé a coisas materiais. E eu não estou falando apenas do materialismo ou apenas do desejo da ganância ou coisas desse tipo. Eu estou falando que muitos estão querendo tornar concreto o que é espiritual. E você não pode tornar concreto o que é espiritual. Coisas espirituais se discernem, se entendem espiritualmente. Você não pode ter uma visão espiritual querendo ter uma visão material. Você tem que ter uma visão de fé, uma visão espiritual. Você tem que discernir o espiritual espiritualmente. Disse-lhe Jesus, versículo 9, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quantas? Nunca confunda espiritualidade com misticismo. O misticismo é algo humano. O misticismo é algo que pode existir em qualquer religião. A fé é um dom de Deus. Ela só vem pela pregação da palavra. Nunca confunda
uma visão de fé, uma visão espiritual com coisas místicas. O misticismo necessita materializar até o que é espiritual, para tocar no impalpável, para ver o que é impossível de ver, para ouvir o que com ouvidos não pode ouvir, para sentir o que é impossível sentir com o coração dos homens, se não houver a ação do sobrenatural, a ação da fé. O que nem olhos viram, o que nem ouvidos ouviram, o que jamais penetrou um coração humano, Deus nos tem revelado, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. E quem são aqueles que o amam? Quem são esses que receberão o que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, o que jamais penetrou em coração humano? Quem são esses que o amam? Se me amás, guardareis os meus mandamentos. Se me amás, fareis o que vos digo. Meus irmãos, o Pai é visto no Filho. E nós, como filhos de Deus, temos que revelar a este mundo o Pai que habita em nós. A semelhança de Moisés, é mais do que mostra-nos o Pai. Jesus diz: vocês estão me pedindo isto, mas eu tenho mostrado isto a vocês há tanto tempo e vocês não têm visto o Pai. Você não tem visto o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E Jesus então diz: se vocês crerem em mim, vocês não apenas farão essas obras que dão testemunho de mim, que dão testemunho de que eu estou no Pai e de que o Pai está em mim. Se vocês fizerem estas obras, o mundo vai crer. E eu digo, vocês farão ainda obras maiores, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome vos será feito. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho, para que o Filho seja glorificado no Pai. Nós precisamos revelar a este mundo o Deus que habita em nós. Deus não habita em mim para estar oculto em mim. Deus habita em mim para ser revelado em mim. Revelado ao mundo. Nós não recebemos o Espírito Santo para nos tornar uma espécie de prisão contendo o Espírito Santo. Nós somos moradia. Nós somos moradia do Espírito Santo. O Espírito Santo não está encarcerado em nós, o Espírito Santo está morando em nós. Ele está vivendo em nós. E assim como uma casa, onde há pessoas que lá vivem, você logo percebe a vida nesta casa. Essa não é uma casa deserta, essa não é uma casa solitária, há vida dentro dessa casa. Foi o grande evangelista Moody que disse:
se o Senhor estiver na nossa casa, logo os vizinhos perceberão. Logo os vizinhos perceberão, porque Cristo está ali. Logo eles perceberão. Nós precisamos entender que recebemos o Senhor para revelá-lo. Ele está em nós, para que o mundo veja Ele em nós. E lembre-se, Cristo em nós é a esperança da glória. Moisés pediu: mostra-me a tua face. Deus lhe deu algo que ele não havia pedido. Deus concedeu que todos os homens vissem Deus, vissem a glória de Deus na face de Moisés. Que o Senhor seja visto em nossa vida, que o Senhor seja visto em nossa face, que nós amemos de fato ao Senhor e obedeçamos os seus mandamentos, que vivamos a sua palavra, que venhamos a transmitir a sua palavra por testemunho e por palavra. Que Cristo seja visto em nós, assim como o Pai era visto no Filho, a todos quanto receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Crede em mim. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. E se o Filho deve revelar o Pai nele, se somos filhos, e o somos pelo poder de Deus, pela graça do Senhor, nós temos que revelar o Pai em nós. Senhor nosso Deus, dá-nos esse nível de testemunho, de revelarmos, ó Pai, o próprio Pai em nossas vidas. Que Cristo em nós, a esperança da glória, seja revelada a tua pessoa em nós. E que nós possamos estar firmes. Firmes como quem vê aquele que é invisível. Que haja esse nível de revelação em nós, vendo como Moisés viu as costas de Deus, tendo toda a bondade do Senhor passado diante de nós. Que permaneçamos firmes. Como não estarei firme? Como não temerei se Ele vai à minha frente? Se a bondade dele passou à minha frente, se conto com toda a bondade do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.